temos 3 ênfases. E ela também vai aparecer do capítulo 1 até o capítulo 16. Marcos quer dar 3 ênfases principais. Claro que isso é um recorte, né, de teólogos. A identidade de Jesus como Filho de Deus com autoridade. E a gente vai ver que no primeiro versículo de Marcos, Jesus é apresentado como Filho de Deus. Ela é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele quer deixar isso evidente. Quem é Jesus? E Marcos também registra nas partes finais do seu Evangelho, já no capítulo 15, e uma declaração do oficial romano. Quando Jesus havia morrido, ele diz: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, do começo ao fim, Marcos quer dar essa evidência, a identidade de Jesus. Marcos também usa muito o profeta Isaías. E Marcos quer situar Jesus como cumprimento de promessas. E ele vai ecoando a linguagem de Isaías, né? Se vocês forem nesse, vocês vão perceber várias citações do profeta Isaías, que Jesus é o servo sofredor. Que tipo de Messias ele é? Que tipo de Salvador que ele é? Ele é o servo sofredor, que está lá em Isaías 53. Jesus, então, no decorrer do Evangelho, Jesus se mostrará com autoridade, cheio de poder. E até o capítulo 9, quando Jesus está na Galileia e ao norte também, chegando a Tiro e Sidom, Jesus está, né, exercendo muitos milagres. A demonstração, né, de curas, expulsões, ensinos, e grandes multidões. Né? Se você for ler lá os milagres que Jesus multiplica, né, os pães e os peixes, são milhares de pessoas, 5.000, 3.000, acho que é 4.000 e 5.000, uma coisa assim. Então, o segundo ponto, né, a segunda ênfase que a gente selecionou, o reino de Deus, né, que é expresso aqui no governo de Jesus. Então, na medida que Marcos vai mostrando quem Jesus é, ele vai também mostrando o que Jesus faz, a autoridade que ele tem, como ele governa, quais são, né, o que Jesus está fazendo. E João Batista diz que Jesus vem batizar com o Espírito Santo. Então, o reino de Deus é marcado pela ação do Espírito Santo. No governo de Jesus, o Espírito Santo está agindo. E arrependimento e fé é outro sinal do reino de Deus, como vemos também lá no capítulo 1 de Marcos. A primeira fala registrada de Jesus em Marcos, em 1,15 é: enfim chegou o tempo prometido. Arrependam-se e creiam nas boas novas. As crianças estão memorizando esse versículo. Então, a gente tem esses elementos de Marcos. E, de novo, a gente está ampliando esse olhar para depois a gente voltar no capítulo 10 e perceber como o capítulo 10 ele está se enquadrando dentro desse panorama maior. E aí, outro ponto é o discipulado. O que significa ser um seguidor de Jesus? Ou, para nós hoje, o que significa ser um cristão? O que significa ser um evangélico? O que significa ser um metodista livre? Da Igreja da Saúde? Mas é o que significa seguir a Jesus. Marcos vai dar ênfase, muitas vezes, nos discursos dos discípulos, nas compreensões e incompreensões dos discípulos. Né? Quando eles são enviados por Jesus e fazem maravilhas, expulsam demônios, e quando eles não conseguem também. E se você, né, eu não lembro se eu falei isso, acho que eu posso ter pulado, mas que uma das probabilidades é que Marcos foi registrando também os discursos, as pregações de Pedro, e o que ele ouvia de Pedro. Então, imagina Pedro contando as gafes, né, dele. Que bom que está registrado também. Porque, né, Pedro é humano, nós somos também, precisamos de Jesus. Então, né, a partir, né, desse pressuposto, né, de que ele ouviu de Pedro também, tá ali vários momentos em que os discípulos estão acertando, estão errando, estão falhando, estão melhorando na compreensão de Jesus. E aí, quando Jesus é levado em julgamento, lá já, né, adiante no caminho da cruz,
uma das únicas falas que o evangelista registra, né, que Jesus disse diante das autoridades, do sumo sacerdote: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus responde: eu sou. Mais uma vez, né, uma ênfase de Marcos na identidade de Jesus. E aí, quando os soldados estão zombando de Jesus, né, colocam uma capa, colocam uma coroa de espinhos, e vocês vão se lembrar que tem esse nome, né, Rei dos Judeus. Sim, Jesus é o rei. Por mais que as pessoas ali estivessem zombando de Jesus, é uma afirmação também que Marcos está fazendo. Jesus é o rei. Vamos seguindo. As crianças. Como que as crianças aparecem em Marcos? A Solange deu aqui um spoiler. Muito bom, Solange. Nós temos em Marcos alguns episódios, algumas narrativas que os pais buscam a cura de Jesus. E são muito tocantes. Porque os pais, eles demonstram uma fé, um desejo, né, pela ação de Jesus na vida dos seus filhos. Como a ressurreição da filha de Jairo. Poder de Jesus para expulsar demônio. Né, o pedido da mulher sírio-fenícia, que até o Ricardo disse, né, do anonimato dela. E ela está ali clamando por Jesus, falando uma migalha para que a sua filha fosse liberta. E também a gente tem esse pai, né, que a Solange mencionou aqui no capítulo 9, que ele clama por misericórdia, né, diante do fato dos discípulos não terem conseguido expulsar o demônio daquele menino. E aí ele diz isso, né? Eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Ele fala: tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Jesus fala: se puder, tudo é possível para aquele que crê. E ele diz: eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Então, Jesus, ele estava acessível aqui aos pais, à mãe registrada aqui, na sua expressão, no seu desejo de que seus filhos fossem curados, libertos. Jesus está acessível. Jesus não está longe dessa realidade. E a gente também tem, deixa eu só tentar me localizar aqui. A gente também tem esse momento, lá em Marcos 9, que Jesus coloca uma criança no centro, diante da discussão dos discípulos sobre quem seria o maior. Parece assim, hoje a gente vê isso, né? Assim, nossa, discípulos de Jesus, adultos, discutindo sobre quem seria o maior. E como que isso também é uma tentação para nós hoje? Não. Mas o fato é que Jesus responde colocando uma criança no meio deles. E aí Jesus diz, acho que a gente tem a leitura agora, não é? A leitura de 9:33 a 37. Vamos aqui ler comigo, porque é muito tocante. Depois que chegaram ao Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-as nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome recebe a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Então Jesus está usando a criança como uma referência diante de uma discussão dos discípulos. E ele está falando sobre receber uma criança, que pode também simbolizar qualquer pessoa vulnerável. E aí Jesus, né, se coloca dentro daquele panorama da autoridade de Cristo, da identidade de Cristo. Ele fala: quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim e ao meu Pai que me enviou. A identidade de Jesus aqui sendo expressa também como Filho de Deus. E a criança sendo uma chave para que eles compreendam.
Então, né, nesse contexto, o ministério de Jesus, muitas ações tinham sido direcionadas a elas. Os discípulos já tinham visto, de modo concreto. E ainda assim, no capítulo 10, né, Marcos não é tão cronológico assim, mas a gente tem uma marcação temporal. Quando chega no capítulo 10, né, Marcos vai dizer que Jesus foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Então, a gente pode compreender que tudo isso aconteceu antes. Então, eu fiquei pensando, será que os discípulos sofrem de amnésia? Como assim? Né? Depois disso tudo, eles ainda impedem as crianças. E aí eu me lembrei, enquanto eu estava pensando sobre isso, né? Por que eles fazem isso? E às vezes é fácil falar dos discípulos, né? Quando não é a gente, é fácil olhar para os discípulos e a incredulidade deles ou o esquecimento do que Jesus estava demonstrando. Eu lembrei lá que no capítulo 8 de Marcos, a gente tem aquela afirmação de Pedro, né, que Jesus é o Cristo. E logo depois, quando Jesus fala da cruz e da morte, Pedro fala, não. Jesus repreende ele fortemente. E aí tem, né, uma afirmação de Jesus. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E essa fala de Jesus é para nós, hoje. E eu fiquei pensando, falei, os discípulos estavam ainda nesse processo e considerando as coisas do ponto de vista humano. Vamos ler agora, a gente vai entrar, né, saindo de novo aí do ampliar, agora para voltar para o texto de Marcos 10. Vamos ler de novo Marcos 10, 13 a 16. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças no braço, pôs as mãos sobre as cabeças delas e as abençoou. Bem, como eu disse, Jesus agora está indo para a Judéia, para Jerusalém. Então a gente tem esse contexto. Algumas coisas estão mudando. E nesse capítulo, capítulo 10, Jesus dá ênfase ao ensino, o Marcos, né, que é o evangelista, dá ênfase ao ensino de Jesus por meio de encontros com pessoas. Fariseus, essa conversa com os discípulos, depois o jovem rico. Aí Jesus vai dizer também, mais uma vez, para os seus discípulos sobre morte e ressurreição, sobre serviço. Obrigada, pessoal. E sim, né, a gente vê aqui que os discípulos seguem com essa visão equivocada da criança. Muito provavelmente, porque eles insistem que o tipo de Messias, o tipo de Cristo que Jesus é, que Jesus está se colocando, eles não aceitaram ainda. Que tipo de Jesus é esse que coloca a criança no centro? Que recebe a criança? E a criança no contexto, naquele contexto, né, da sociedade judaica, é muito diferente de hoje. Né? A criança e as mulheres não tinham a mesma posição social, hoje a gente ainda não tem, mas era ainda muito mais desafiador. Elas não eram contadas, como vocês se lembram. Vamos só ler um pouquinho aí, deixa eu ver se eu consigo, quem eram as crianças nesse momento histórico. Não sei se vai dar para ler, vou ler aqui. As crianças, como as mulheres, derivam sua posição na sociedade basicamente do relacionamento que tinham com os homens adultos. Os filhos, com certeza, eram considerados uma bênção, mas em grande parte porque garantiam a continuação da família por outra geração e aumentava a sua força de trabalho. A infância era tipicamente considerada um ínterim inevitável entre o nascimento e a vida adulta, alcançado aos 13 anos pelos meninos.
A busca na literatura judaica e cristã primitiva por atitudes de solidariedade em relação às crianças, conforme essa demonstrada por Jesus, será em vão. Ele está dizendo aqui, você pode fazer pesquisas para ver, né, como é que essa atitude que Jesus teve, demonstrada por Jesus, vai aparecer, né, nos primeiros anos da igreja, ou na literatura judaica. Ele vai falar, vai ser em vão. Então, a criança, ela ocupa esse não lugar. E eu lembro que eu estava ouvindo uma palestra, né, dizendo sobre a palavra infância, que vem lá do latim, que é aquele que não fala. E aí, hoje, a gente pode pensar assim, não, criança hoje tem muito privilégio. E graças a Deus, sim, né, a gente já tem legislações específicas, a gente já tem instrumentos que garantam ou busquem garantir a defesa da criança. Mas no nosso país e em muitos outros lugares do mundo, né, as crianças sofrem muito. Elas são seres humanos em desenvolvimento e faltam para elas alimentação básica, educação. Aqui no nosso país, né, recentemente, pesquisas mostrando, né, que crianças do 3º ano, 4º ano ainda não conseguem ler. Muito por causa da pandemia, mas também são crianças sem suporte familiar. E aí você pode pensar, mas as crianças de classe média, né, as crianças que eu convivo, não tem nada disso. Mas as crianças têm sofrido muito de uma diversidade de doenças mentais. Doenças emocionais, quero dizer. E muitas vezes, né, isso se passa por um modelo de sociedade muito competitivo, que ocupa e cobra muito das crianças. Falta de tempo com as famílias, com os pais, falta de referência, falta de segurança, falta de limites. Né? A ausência de limites, também, de certa forma, a gente, essa criança não tem limite. Foi negado a ela também um direito, né, a ser educada, a ser cuidada. Então, hoje ainda, né, a criança é vulnerável. A gente ainda precisa, hoje, olhar, né, a criança a partir dessa perspectiva. Que ela precisa de Jesus. E nós precisamos abrir o acesso delas a Jesus. Voltando um pouquinho. Estou descobrindo que às vezes a gente só foge do script, né, Ziel? Foge do script, volta do script. Quando a gente está dando aula para criança, a gente foge do script o tempo inteiro, não é, Tia Eli? Então, né, essa cena, ela também é, como eu falei, né, ela é registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, mas apenas Marcos, ele registra a indignação de Jesus, estado de raiva, né, um dos comentaristas que eu li vai dizer, e que essa indignação ela só aparece aqui, nesse encontro. E também, apenas Marcos registra, né, que Jesus tomou essa criança no braço. Nos outros evangelhos, ele abençoou as crianças. Aqui Marcos vai dizer que Jesus tomou, né, que eu coloquei como título de abraço. É uma expressão de afeto, de afeição. Assim como a gente viu Jesus fazendo lá, né, com os discípulos, quando eles estavam discutindo sobre quem era maior. É um toque. E a gente sabe, né, que o toque é muito importante, muito valioso para a criança. É um sinal de aproximação. Vamos seguindo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o próximo. Mais um? Ou não? Eu estou voltando, né? Me ajudem aí, pessoal. Repensando, então, a gente viu nessas 3 ênfases de Marcos, de modo amplo, e como que elas se aplicam a Marcos 10. Como que a identidade de Jesus é revelada aqui em Marcos 10? Se vocês perceberem, né, ele está dizendo aqui sobre o reino de Deus. Ele está colocando a criança como referência para o reino de Deus. Quem tem autoridade para dizer sobre o reino de Deus? Senão o próprio Filho de Deus. Ele não é um mestre. Ele está dizendo sobre o reino de Deus. Sobre o receber o reino. Então, mais uma vez aqui, a gente tem a autoridade de Jesus Cristo revelada. E aí, já linkando, né, com o reino, ele está explicando que tipo de reino é esse. A quem pertence o reino? E o discipulado?
Vocês podem imaginar, né, que Jesus aqui está dando uma bronca nos discípulos. Enquanto os discípulos estão repreendendo quem traz as crianças, Jesus está repreendendo os discípulos. Jesus está trazendo luz também às motivações equivocadas dos discípulos aqui e se opondo a elas. Eles ainda não estão entendendo muito bem o que significa ser discípulo. Então, o coração dos discípulos, eles anseiam por um reino diferente do revelado por Jesus. E naquela ocasião, as expectativas de um Messias político, e com exercício de poder. Veja, Jesus tinha movido multidões. Ele era muito poderoso. Ele é muito poderoso. Ali, e de repente, as coisas estão mudando. Não é de repente, é porque eles não estavam entendendo desde o começo. Mas os discípulos ansiavam por um reino de poder e privilégios. A criança não faz sentido para eles. Não faz sentido. E do mesmo modo que hoje, muitas vezes, na nossa religiosidade, as crianças, os vulneráveis, não fazem sentido para o nosso projeto, para aquilo que a gente acredita, que é ser um cristão ou um evangélico. Então, Jesus segue, lançando luz no coração e nas intenções equivocadas dos discípulos. E Jesus faz isso com amor. Jesus faz isso porque ama. Assim como ele faz isso conosco. Então eu pensei também, vamos ver se eu vou passar certo. Passei. Eu estava refletindo sobre isso. Será que esse ensinamento de Jesus era novo para os discípulos? Era algo realmente novo? E eu fiquei refletindo, com o tempo, e até lembro de uma pregação do Ziel de Gálatas, que sim, Jesus usa a figura da criança sobre pertencimento e receber o reino como uma criança de uma forma nova, mas o tipo de fé e confiança que Jesus quer apontar era demonstrado já nas personagens do Antigo Testamento. Então a gente tem a fé de Abraão, Ana, Davi, nas orações e nos salmos, os profetas, como a gente tem visto. Todos eles limitados, vulneráveis diante da realidade que cercava. O Zé falou, que os judeus é um milagre, A nação é um milagre, porque vem de mulheres estéreis. O que Abraão poderia oferecer a Deus? Quando Deus o chama, o convida, o que ele poderia oferecer? Ana, quando ela clama, pelo milagre do Senhor. E aí a gente vê nessa entrega de Samuel, e quem Samuel foi na história de Israel. Até os salmos mesmo, como expressa, mesmo com todas as falhas de Davi, quando ele coloca essa figura, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa confiança. O Senhor é a minha rocha, minha salvação. E aí, de novo, os profetas, mesmo com um sofrimento tão grande, sendo perseguidos, incompreendidos, o povo de Israel se afastando de Deus, eles mantêm um coração dependente de Deus. O que esses profetas têm? Em um momento devastado, o que eles podiam fazer se não confiar na ação de Deus? E aí tem o profeta Abacuque, com aquela oração final belíssima, ainda que a figueira não floresça. Então, essa perspectiva, confiante, dependente de Deus, não deveria ser estranha para os judeus que conheciam as Escrituras e o modo como Deus já estava revelando o seu caráter e o seu governo. Até Moisés também, como Deus suporta Moisés como um bebê, que vai sendo levado ali pelas águas. Tantos sinais e maravilhas que Moisés fez pela ação de Deus. Vocês se lembram quando Moisés fala, mas Deus, Moisés diz, Senhor, eu não posso falar. E então vamos, Arão está aqui com você. Então existe nessas histórias uma luz sobre a ação de Deus e sobre a dependência dessas pessoas, sobre a vulnerabilidade delas.
Vamos conversar mais um pouquinho agora sobre o que significa receber, fazendo um link aí com essa fé demonstrada no Antigo Testamento. O que significa receber o reino de Deus como uma criança? Vou fazer essa leitura de novo, uma referência. Receber o reino de Deus como uma criança é recebê-lo como aqueles que não têm crédito, nem respaldo, nem reivindicações. Uma criança não tem absolutamente nada para trazer. O que quer que seja que a criança receba, recebe pela graça e com base na pura necessidade e não por qualquer mérito inerente a elas. As criancinhas são paradigmas dos discípulos, pois só mãos vazias podem ser preenchidas. E aí, quando eu estava lendo esse comentário, eu lembrei da minha experiência na infância. De fato, o que eu precisava, naquele momento, como exercício de fé de criança, era olhar para Cristo. É Ele que faz a obra. E então, deixa eu ver aqui, para a gente prosseguir nessa conversa, eu gostaria que a gente olhasse para o próximo trecho de Marcos. A gente não vai aprofundar. E eu creio que o Marcos, como um escritor, ele está fazendo uma composição. E ele vai selecionando os trechos. E o próximo trecho que a gente tem de Marcos é o do homem rico, ou do jovem rico. Vamos ler o trecho? Está no momento aí, pessoal? Posso ler? Perfeito, obrigada. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Então, para mim, vocês já perceberam o contraste que tem entre as crianças, o acolhimento de Jesus, o fato que elas não conseguem acessar, elas são impedidas. Esse lugar de não ter, da mão vazia, de estarem desprovidas. E desse jovem, ele é um homem. E isso muda o lugar dele. Ele vai correndo em direção a Jesus. Ele ajoelha. E ele aponta para Jesus. Ele diz, ele chama Jesus de bom mestre. Ele reconhece também em Jesus algum tipo de autoridade. E Jesus fala para ele os mandamentos. Ele diz: eu tenho obedecido todos esses mandamentos. E ele também tem uma posição social. Ele tem riquezas. Olha quanta coisa esse jovem tem. Muitas coisas. Mas quando Jesus fala para ele: vá, venda todos os seus bens. E é um chamado muito radical. De fato. E dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O homem foi embora triste, pois tinha muitos bens. Eu fiquei pensando, mas vocês devem ter pensado assim, só ser uma criança, receber como uma criança, não é como uma pessoa muito estudada ou um discípulo de Jesus, assim, um seguidor. Parece tão simples. Cadê? Cadê as posições sociais? Cadê a doutrina? Os dogmas? E então, esse contraste com o jovem rico.
Ele tem coisa demais. Ele não consegue deixá-las e seguir Jesus. E claro, né, uma posição do coração. Aqui. A gente não vai aprofundar nesse texto, eu vou deixar para a pregação do Ziel, que é um pouco mais complexa. Certo, Ziel? Falando do jovem rico. Mas o fato é que aí adiante, os discípulos ficam perplexos. E Jesus fala, né, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos perguntam, então quem pode ser salvo? Que talvez os discípulos tinham se colocado no lugar, né? Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, eles não lembraram da criança um pouquinho atrás, assim? Não lembraram? Cadê a referência da criança? E aí Jesus diz, né? Jesus vai dizer, né? Para as pessoas isso é impossível, mas para Deus, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Jesus também está mudando aqui. A referência não é o que o ser humano pode fazer. Não é o que o jovem rico pode fazer, mas é o que Deus pode fazer. E nesse sentido a gente percebe nessa abertura da criança para aquilo que Deus pode fazer, porque ela é desprovida nesse sentido. Deixa eu seguir. Então, indo para a nossa conclusão, eu queria também refletir esse apontamento sobre o que pode impedir hoje, né, as crianças de acessarem a Cristo. Ali a gente tem, né, os discípulos se colocando, opa, né, não venham, não venham. Hoje, nós não temos, né, Jesus fisicamente entre nós. Então, a gente tem outras ações que a gente pode dificultar essa proximidade, né, da criança a Cristo. E eu coloquei dificultar, na verdade, eu tinha falado impedir, mas acho que eu coloquei dificultar, porque para Deus tudo é possível. Né? Eu creio, né, que Deus chama, que Deus convida, por mais, né, que coisas difíceis e dolorosas aconteçam nas nossas vidas e nas crianças, Deus tem, né, os seus caminhos e Deus chama. Mas qual é a nossa parte? Né? Eu não quero ser uma que faz, né, o pequenino tropeçar. Jesus é muito duro também sobre essa fala, né? Para aqueles que fazem os pequeninos tropeçar. Então, né, olhando para o testemunho familiar e comunitário, nós como igreja, quando Jesus não é o Senhor e seu evangelho não é apresentado com fidelidade e relevância. Se Jesus não é o Senhor, ele não é rei, e nós não servimos ao seu reino. E aí já está linkado, né, no outro ponto, quando outros valores e prioridades regem a vida familiar e moldam a perspectiva de mundo da criança. Porque a criança vive na família, é muito impactante para ela. Se Jesus não é Senhor, né, dessa família, se Jesus, né, ela não, né, e seja uma família nuclear ou estendida, inclusive com os amigos, com as pessoas da igreja que convivem com essa criança. E aí, indo também, fazendo uma costura, né? Quando o testemunho dos adultos aponta para uma referência a um reino mágico. Essa brincadeirinha aqui do Magic Kingdom. Esse reino, né, que é autocentrado, autossuficiente, focado na gratificação. Porque o reino de Deus, ele inclui serviço, amor ao próximo, sacrifício, entrega, arrependimento. Então, priorizar alguns valores, que pode ser, né, uau, que valores, da nossa sociedade. Por exemplo, né, a gente sabe que o evangelho é esse que vai dizer que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Jesus. Nós devemos chegar diante de Jesus como uma criança. E lá, quando Jesus está conversando com os discípulos, um pouquinho mais adiante, até que foi o tema da EBF do ano passado, Jesus vai dizer, né, que quem quiser ser o primeiro se torne escravo de todos. Então, uma discipulência. Um ensinamento para o discípulo, para o seguidor de Jesus, é se tornar servo,
Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é um contraste com essa autossuficiência, com a gratificação, né? Às vezes a questão do trabalho, do progresso profissional. O que eu ganho nisso? Autogratificação. Eu ganho status. Eu ganho capacidade, né, de usufruir. Mas o materialismo não salva as nossas crianças. O consumismo não salva as nossas crianças. E aí o último ponto que eu coloquei, né, que quando as crianças sofrem violências, porque inevitavelmente, né, são dores, são traumas. E quando acontece, né, no contexto de uma família cristã ou na igreja, isso é muito duro, é muito difícil. Por isso que a gente, né, nós como igreja, e convidando também as famílias para refletir sobre proteção à criança, para que nós sejamos, como igreja e como famílias, um ambiente seguro, porque a gente testemunha do nosso Deus, que é proteção, segurança, abrigo. Então, para encerrar, vamos lá, para frente. A gente vai encerrar. Estamos indo para o encerramento. As pessoas dormiram, Ziel, então ficaram curiosos, mas pode assistir depois. Eu fiquei refletindo, né, e a oração é uma ênfase da nossa igreja para esse ano, junto com a nossa comunidade. Como que a perspectiva da criança pode nos ajudar e influenciar o nosso relacionamento com Deus? E eu fiquei pensando mesmo nisso, né? Na oração. Como que nós temos orado? Se temos orado. Como que nós aproximamos de Deus? De que forma nós levamos a Deus as nossas limitações, as nossas potências, aquilo que podemos fazer ou não podemos fazer? De que forma nós nos aproximamos de Deus? E o meu desejo, assim, é que Deus nos lembre da criança. Que Deus mexa no nosso coração, para que a gente chegue diante de Deus com a simplicidade da criança, não como o jovem rico. E aí eu queria compartilhar uma pequena história da minha filha. Eu pedi permissão para ela, se eu podia contar essa história. Ela disse que sim. Eu estava, né, um dia com muitas preocupações e ansiedades. E aí ela apareceu e falou: mamãe, vamos brincar de orar? E eu, brincar de orar? Então, eu disse: minha filha, mas oração não é brincadeira. Graças a Deus eu não disse isso. Porque a brincadeira, né, para a criança é algo muito precioso. É o modo como ela se relaciona, como ela cria o universo dela. Então eu falei: vamos orar. E em um momento, a vovó dela, a vovó Márcia, tinha dado um peãozinho que você girava, e aí é um peão de oração. E esse peão, por enquanto, está perdido, uma hora a gente acha, mas ela fez o próprio peão de oração dela lá, e ela colocou agradecimento, um nome, outro nome, e ela pegou uma frutinha, rodou, e onde que o cabo da frutinha aparecesse, a gente tinha que orar. Ela estava construindo ali, né, a brincadeira, o lúdico, a diversão. É gostoso orar, a gente vai se divertir. E aí chegou, né, a vez dela, ela falou: mamãe, mas eu vou escrever a minha oração, tá bom? Falei: tudo bem. E ela ainda está sendo alfabetizada, né, então ela escreve lá, na limitação dela, né, no repertório pequeno que ela tem. E aí eu vou ler 2 orações que ela fez aqui. E ela colocou assim: obrigado, meu Deus, por nós todos, e pela mamãe, e o papai, e o Dedé, que é o irmão, e eu mesma. E em nome de Jesus, amém. Ela colocou Isabel, oração peão. Então, eu achei muito bonitinho, né? Porque ela falou: obrigada, muito simples, no meio da tarde, eu muito ansiosa com muitas coisas, ela agradecendo pela vida de cada um de nós.
por mim mesma, não esqueçam de vocês. E aí depois ela fez uma outra oração. Ela falava: obrigado por toda a comida que a gente come e por todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Ela não tem noção, né, do que significa o mundo todo. Mas para mim existe uma beleza, né, de que Deus está provendo e que Deus sustenta todo mundo. Então, no meio dessa brincadeira da Isabel, isso me tocou muito. Deixa eu ver aqui se eu... Opa! Eu queria finalizar, né, também com essa referência. Deixa eu ver, eu só não anotei aqui, não tô... Essa parte faltou, mas eu vou ler de cá, então. A espiritualidade inata da criança. Isso quer dizer que elas têm uma abertura simples e confiante para as coisas transcendentes e uma grande capacidade de viver no universo delas, ou viver no universo desta realidade, vivendo-a, brincando-a e falando sobre ela. Ademais, elas têm uma linguagem para falar sobre isso. Então, a gente vai ter um tempo agora, né, com as perguntas. Tem duas... Opa, sou eu, né? Eu esqueci. Ainda bem que vocês estão entendendo aí a minha limitação. E eu queria também que, né, ao refletir, que você levasse diante de Deus as suas necessidades, sua gratidão. Talvez você precise de um milagre. Talvez você precise de cura, em vários aspectos. Ore diante de Deus e leve. Não tente dar as respostas de Deus. Não tente pensar qual seria a resposta de Deus, qual seria a oração certa, a palavra certa. Ore nesse sentido. Aproxime-se de Deus como uma criança. Vamos ter esse tempo. Senhor, aqui estamos. Nós precisamos de Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso sustento. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a nos aproximar de Ti como uma criança. Que o Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração. Que a gente, Senhor, possa realmente buscar em Ti a fonte da vida, e não em nós mesmos, ou até mesmo nas nossas dores e tristezas, que elas não apaguem o Teu poder e o Teu amor, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo traga confronto e também consolo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a estarmos com as mãos vazias e abertas para receber de graça o Teu reino. Em nome de Jesus que oramos. Ah, Solange. Vamos levantar. Só mãos vazias podem ser preenchidas, né? Do que nossas mãos estão cheias. E o Espírito Santo nos capacite a percebermos
a entendermos, a discernirmos o que tem estado em nossas mãos. E que Ele nos capacite a entender também que, na verdade, por mais coisas que coloquemos em nossas mãos, elas de verdade estão vazias, né? Que a gente possa entender que Cristo já fez por nós tudo o que necessitávamos, né? O que Ele já fez é suficiente. Que o Espírito de Deus nos ajude a entender isso e a viver com base nisso. E a entender que a única coisa que precisamos fazer é crer nisso, é aceitar isso, aceitar esse presente. E todo o presente é de graça para quem o recebe, né? Vamos cantar a última música. Podem sentar um minutinho? Gi, muito obrigado, muito obrigado. Eu disse para a Gi que no seminário onde eu estudei, toda vez que um aluno fazia um sermão de prova, o primeiro sermão, a gente, quando terminava o sermão, jogava o aluno na piscina para dar um banho. A gente pode borrifar água na Gi hoje. Mas a Gi seguiu hoje uma grande tradição homilética da igreja, uma grande tradição de colocar a criança no centro. Quando Deus viu o problema do mundo, o tamanho da confusão que o ser humano criou, como é que ele respondeu o problema do mundo? Colocou uma criança no centro. Simeão, quando pegou Jesus no templo, olhou para Jesus e disse: pode me despedir em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Deus surpreendeu o mundo
respondendo o problema do mundo, colocando uma criança no centro. Quando Jesus viu os discípulos discutindo quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais bonito, o mais inteligente, o mais poderoso, Jesus falou assim, vou ter que usar a mesma metodologia do meu pai. Colocou uma criança no centro. E hoje a Gi iniciou essa série de 500 novos sermões que ela vai pregar, seguindo a tradição de Deus, a tradição de Jesus de colocar novamente a criança no centro. E por que é necessário isso? Vocês já imaginaram uma criança num carrinho de bebê com controle remoto na mão jogando bomba nas pessoas? Adultos fazem isso. Crianças não. Você já imaginou crianças num carrinho de bebê roubando a mamadeira do outro? Crianças não fazem isso, mas os adultos fazem isso. Você já imaginou criança tratando mal outra pessoa? Adultos fazem isso, crianças não fazem isso. Então a Giovana nos relembra hoje de colocar novamente a criança no centro e perguntar: o que é que nós fizemos com a criança que um dia nós fomos? Que necessidade nós temos de reencontrar com aquele coração de criança que confia, sem fazer muitas perguntas, confia. Porque quando olha nos olhos do pai ou da mãe, reconhece e confia. Confia. Então a Giovana traz para a gente essa necessidade da inversão da lógica. Nós somos seres humanos que, ao nos tornarmos adultos, nós não nos tornamos simplesmente potentes, nós nos tornamos prepotentes. E aí a Giovana traz de novo a criança no centro, para a gente aprender o caminho da impotência. O novo nascimento é como se nós... Imagina se nós nascêssemos com 120 anos e fôssemos ao contrário. Tem um filme sobre isso, não tem? Eu não sei o nome, mas tem um filme, porque eu sempre durmo nos filmes. Então, sempre esqueço os nomes. Essa impotência infantil, que não é menor valor, é uma noção exata da sua limitação, da sua necessidade. Nós vivemos num mundo que faz a pergunta: o que é que você vai ser quando crescer? Como se a criança só tivesse valor depois que fosse adulto. Quando eu aprendi isso, eu respondi de uma forma mal criada: eu vou ser grande quando eu crescer. Não, mas o que você vai ser? O que você vai fazer? Como se a criança só tivesse valor depois que se tornasse adulto. E o nosso modelo de vida, né? Como igreja, como pais e como adultos, a gente tem que se perguntar se o nosso modo de vida facilita o acesso das crianças a Cristo ou se impede o acesso das crianças a Cristo. Quinta-feira eu estava treinando no parque, eu acabei o treino, me encontrei com uma amiga que há muito tempo eu não via. Ela mudou de equipe, veio correr na minha equipe agora também. E qual foi a conversa dela comigo? Ela estava chateada porque ela estava gastando para os filhos um valor com a escola, mas é um valor muito alto. Eu nunca tinha ouvido falar que se podia gastar tanto dinheiro com o ensino de crianças numa escola particular. Quando ela disse o valor, eu fiz aquele riso nervoso disfarçante, assim, Mas sabe qual é a frustração dela? Ela dizendo assim: eu só estou gastando dinheiro, isso não está mudando meus filhos. Eu falei: vou ouvir um sermão sobre isso domingo, devia ter convidado ela para vir hoje aqui, né? O mundo que a gente cresce e a gente forma como adultos, a gente coloca tantos outros valores como coisas importantes para as crianças, e a gente precisa se perguntar, como pais, como tios,
como avós, como tios da igreja e avós da igreja, se a nossa forma de vida distancia a criança de Cristo ou aproxima. A gente coloca tanta coisa como necessário para a criança é necessário isso. Geralmente coisas que o dinheiro pode dar. E a pergunta é, e onde entra Cristo nesse processo? E aí depois, quando a criança cresce e não quer Cristo, a gente diz assim, por que ela não quer Cristo? Será que a gente não colocou outras coisas na frente dele? Então aqui a Giovana faz um sermão de crianças para nos chamar a pensar sobre a nossa prepotência adulta. Que nos leva à impotência, na verdade. Não é surpreendente? A confusão do mundo, e Deus disse, eu vou mandar a salvação para vocês, um bebê. A confusão entre os discípulos, e Jesus disse, ok, deixai vir a mim essas crianças. Vocês estão perguntando o quê? Pois é, delas é o reino dos céus. Então nós temos de hoje até o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, de a gente repensar a nossa forma de viver, nossa forma de olhar o mundo e ver se nós estamos tentando preencher nossas mãos vazias com aquilo que de fato não preenche. Obrigado, Gi. Excelente começo. Imagina quando chegar em Apocalipse como é que vai ser. Deixa eu dar alguns avisos para vocês. Vamos esse culto. Eu quero pedir a vocês que fiquem de pé e que comecem a pensar em nomes que vocês gostariam de apresentar a Deus em oração. Eu vou ler aqui alguns nomes sobre os quais nós iremos orar. Daniel e Beth estão de viagem hoje, vão encontrar a família e depois terão um tempo no Chile para o encontro da CIM. Vão ficar então um tempo ausentes por causa da viagem, vamos acompanhá-los em oração. O Ricardo e a Rutinha amanhã saem para o Chile, para o encontro da IFES lá no Chile, voltam no sábado, está de volta. Nós temos aqui o seguinte pedido de oração pelas pessoas. Pela Maria Amélia Blecha dos Anjos, vamos orar pela família Ozawa. Temos aqui Gessi, que está enfrentando um problema de linfoma medicamentoso, oremos por ela. Também Fábio e Yugi, com dengue hemorrágica grave, oremos por eles, por essas pessoas enfermas. E vocês apresentem ao Senhor nomes e situações de pessoas pelas quais vocês gostariam de orar nesse momento. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que hoje nos desafiou a rever a condição do nosso coração. E confessamos, Senhor, como adultos, que para muitos de nós, a confiança de uma criança se tornou uma memória distante para nós. A vida, de alguma forma, nos endureceu. Em alguns momentos, nos brutalizou. E quando nos referimos ao Senhor, ou quando pensamos o nosso relacionamento contigo, chegamos da mesma forma como nós nos relacionamos com tudo mais na história. Como adultos prepotentes, confiados em sua própria força. Senhor, faça soar profundo no nosso coração a primeira palavra da oração que o Senhor nos ensinou, Pai. Que ao lembrarmos que ao orarmos ao Pai, que o nosso coração seja revestido da ternura, da confiança, da singeleza, da simplicidade de um coração de uma criança. De maneira que Pai não seja apenas uma expressão nos nossos lábios, mas seja um reflexo da condição do nosso coração confiante em Ti.
Ajuda-nos, Senhor, a viver como filhos que refletem a plena confiança neste Pai, que o Senhor é um bom Pai. Que nos medos que nos assolam, possamos orar, Pai. Que nos momentos onde não vemos saída, que o Senhor nos recorde que é o nosso Pai. Que nos momentos onde queremos reafirmar as nossas crenças, nossa posição, nossa importância, ao mencionar Pai, possamos redimensionar e abrir mão do nosso orgulho e nos reportarmos ao Senhor como Pai. De maneira que, ao chamá-lo de Pai, possamos relacionar com as pessoas de forma diferente, conosco mesmo de maneira diferente, porque sabemos de quem somos filhos. Sabemos nas mãos de quem estamos. Sabemos que somos teus filhos e por sermos teus filhos, temos um compromisso de revelar na história a nossa paternidade, a nossa filiação. O Senhor que é Pai de todas as famílias na terra. Muito obrigado, Jesus, por nos relembrarmos e nos encorajarmos a nos relacionar com o Pai da forma como o Senhor fez. Espírito Santo, ajude-nos a discernir quais são as barreiras que a vida veio levantando em nosso coração, em nossa mente e na nossa forma de viver, que impede que a gente desfrute dessa plena relação contigo, ó Pai. Nos livra, Senhor, das nossas teimosias como filhos e nos dá um coração confiante, consciente da tua paternidade, da tua relação conosco. Que seja essa filiação amorosa do Senhor o que encha os nossos dias de alegria e nos permita caminhar como igreja confiante neste mundo, porque nós sabemos para quem podemos olhar, a quem podemos recorrer, porque sabemos quem é o nosso Pai. E como Pai querido, nós apresentamos ao Senhor esses motivos de oração que hoje foram mencionados aqui, seja pelos nomes que eu li, seja por aqueles que os teus filhos nessa comunidade hoje apresentaram ao Senhor. Situações e nomes pelas quais necessitamos, Pai, da tua interferência, da tua presença, da tua boa mão. Agora que nós nos despedimos, Senhor, que vamos caminhar em direção ao mundo no qual o Senhor nos chama a servir, que seja a segurança de filhos de Deus, que nos permita viver em paz, em segurança, em esperança, cada um dos nossos dias. Leva-nos em paz, ó Jesus amado, com a mesma alegria e confiança que o Senhor andou nessa história. Enche o nosso coração, Espírito Santo, com a mesma plenitude que o Senhor tem enchido a tua igreja ao longo da história, para que as nossas palavras expressem essa confiança e essa plenitude do Espírito Santo, que o nosso olhar seja diferente, que o nosso toque seja diferente, que a nossa palavra seja diferente. E Pai querido, muito obrigado, porque nós sabemos que sem palavras podemos voltar os nossos olhos ao céu, porque antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor, como Pai querido, já sabe o que o nosso coração vai proferir, já sabe o que nós necessitamos, já sabe o que nós vamos orar. E mesmo sabendo a situação do nosso coração, o Senhor, por causa de Cristo, nos aceita e nos acolhe. Que como filhos nessa semana, possamos alegrar o coração do nosso amado Pai. Oramos assim,
confiados na paternidade de Deus, no sacrifício redentor de Jesus Cristo e nessa presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Não esquecendo a paternidade que vocês têm.